Olá pessoal, estamos gravando a nossa quarta aula de curso de homilética, como preparar e pregar mensagens bíblicas, e hoje vamos abordar o sermão expositivo. Mas antes vamos recapitular o sermão temático. O sermão temático, ele é a melhor opção para você pregar mensagens, temas bíblicos, doutrinas bíblicas. Perdão, presença de Deus, redenção, primeira vinda, segunda vinda, arrebatamento, expiação de Cristo e todas as doutrinas bíblicas. E você precisa ter um tema, não um texto bíblico, você precisa ter um tema. E a partir do tema você faz divisões que expliquem esse tema. Por exemplo, aqui no nosso esboço, o amor de Deus. O amor de Deus, como é que eu poderia explicar o amor de Deus? Aí eu coloquei 4 divisões. Deus é amor, agora se eu uso a Bíblia. 1 João. Claro que quanto mais tempo você tiver para pregar, mais argumentos você precisa. Então os argumentos da divisão são chamados subdivisões. Então Deus é amor é a divisão. Subdivisões é a explicação dessa divisão. Aí você tem, quanto mais tempo para pregar, mais argumentos você precisa. Projete uma mensagem para 30 ou 40 minutos, porque pregar 1 hora é muito difícil e muito cansativo para a igreja. É melhor deixar o desejo de quero mais na igreja do que, poxa, estou cansado, né? Então, Deus é amor, é a primeira divisão. Segunda divisão, Deus provou seu amor. Eu coloquei Romanos, você tem que colocar mais, né, para ter mais tempo. Como desfrutar desse amor? Como é que eu posso desfrutar desse amor que está em Deus? João e Romanos, pode rechear. E quarto, evidências de uma pessoa que tem esse amor, né? Evidências desse amor no discípulo. Coloquei aqui o fruto do Espírito, que só o fruto do Espírito já dá uma história, né? Então veja que o tema, o amor de Deus, não possui um texto bíblico básico. No nosso curso não. Depois, se você quiser colocar algum, tudo bem. Mas ele não possui texto bíblico básico para ajudar você nesse curso. Porque em outras classes, em turmas anteriores, o pessoal põe um texto bíblico básico no sermão temático e acaba pregando o texto bíblico básico, aí deixa de ser temático. Então, baseado na nossa experiência anterior, que eu estou dizendo para você não colocar texto bíblico básico no sermão temático, pelo menos no curso, tá? Depois, faça como você achar melhor. O segundo sermão que nós vimos já, na aula anterior, é o sermão textual. Só que eu preciso aplicar. O filho mais novo decidiu afastar-se do pai significa, não, o Senhor Jesus não está ensinando que as pessoas que se afastaram da igreja, mas aqui representa todos os imorais, a humanidade imoral. O filho mais velho representa a humanidade moral, as pessoas religiosas, trabalhadoras, íntegras, com limitações, é claro, pessoas que respeitam os horários de trabalho, têm a sua família, etc. Esse é o filho mais velho. São os morais, sem comunhão com o pai. E os filhos imorais representam a humanidade imoral que se afastou de Deus e com práticas imorais. Então, por que alguém se afasta de Deus? Aí você precisa verificar exatamente por que, na Bíblia, quais os motivos que alguém se afasta de Deus. Primeiro, por não querer não se aproximar da luz, o Senhor Jesus explicou, para que as suas obras más não sejam manifestas. Não querem se livrar do pecado. Amam mais o pecado do que a luz. Amam mais as trevas do que a luz. Amam mais as trevas do que a luz. Aí dá história, hein?
rejeição à palavra e cai nas mentiras do diabo. Então há muitos motivos e você tem que procurar na Bíblia os motivos que a humanidade se afasta de Deus. Desconhecimento da palavra, aí é culpa da igreja, né? Desconhecimento do evangelho, aí a sentença cai sobre nós que conhecemos o Senhor. Aí depois eu vou para a segunda divisão, eu leio o versículo 13 a 16 e explico que nesse texto o filho mais novo perdeu tudo longe do pai e aplico que aquele que se afasta de Deus, ele está tomando uma decisão tola, uma decisão... A pessoa se afasta de Deus para ganhar, mas ela vai perder. E procure na Bíblia o que ela perde. Aqui na eternidade, procure na Bíblia o que ela... quais são as perdas que ocasionam o afastamento de Deus. E também exemplos seus, exemplo de pessoas que você conhece, notícias, enriqueça com notícias, contextualize, né, o cenário atual. Aí para a terceira divisão, versículos 17 a 19. O filho mais novo decidiu voltar ao pai. Aplique. Assim como nós escolhemos nos afastar de Deus, é preciso escolhermos Deus. É uma decisão pessoal. Não adiantava o fazendeiro, o pai, buscar o menino na marra. Traria o corpo, mas a alma continuaria ali, longe dele. Então Deus espera uma escolha pessoal, uma decisão pessoal. Somos o resultado das nossas escolhas, né? E escolhemos nos afastar de Deus, precisamos escolher voltarmos para Deus e precisamos escolher permanecer em Deus. Quarta divisão. Leio 20 a 24 e explico, né, que o filho mais novo é prontamente recebido pelo pai como filho. E aplico. Deus está pronto para receber os seus filhos criados para que se tornem filhos legítimos, herdeiros de tudo. Somos filhos criados, afastados, sem direito algum, gerados por Deus, mas precisamos nos tornar filhos gerados pelo Espírito, pelos méritos de Cristo, com totais direitos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Eu particularmente não vejo que éramos criaturas e nos tornamos filhos. Éramos, na minha concepção, filhos criados sem comunhão, sem direitos, e nos tornamos filhos em comunhão com todos os direitos. Nós temos um compromisso com os nossos irmãos, não com criatura. Criatura é o meu cachorro, criatura é o macaco. Nós somos filhos criados sem comunhão. Irmãos criados pelo mesmo Deus. Malaquias 2:10 fala sobre isso, dá uma olhada lá. E o versículo 25 a 32. O filho mais velho estava na casa do pai, mas não tinha comunhão com ele. Esse aqui, eu já preguei várias vezes o filho pródigo e às vezes eu não chego às vezes eu vou até o 24. Eu não quero mostrar o lado do religioso, do moral, eu só quero mostrar o lado do imoral. Mas se você for pregar completo, ensinar completo, aí você lê 25 a 32 e mostra o outro filho, sem comunhão com o pai, mas na casa do pai, que representa os religiosos. Porque toda essa parábola deu origem naquilo que os religiosos disseram. Você come com os pecadores, com as prostitutas, gente que não presta. E o Senhor Jesus lançou essa parábola e, em outras palavras, os imorais estão voltando para o Pai antes de vocês. Interessante, não é voltando para a casa do Pai, porque na casa do Pai os religiosos estavam todos os dias. A pessoa não tem que voltar para a casa do Pai, ela tem que voltar para o Pai. Ok, eu dei um exemplo de um sermão expositivo, mas vamos agora à teoria do sermão expositivo, que é o resto da apostila. E uma frase de Stuart Elliott, eu vou voltar para a apostila, só um minutinho. A frase de Elliott, ela diz assim: a pregação é o meio que Deus usa para vivificar os mortos e edificar os vivos. Fantástico. Pela pregação, os vivos são edificados e os mortos são ressuscitados, né?
pela pregação da palavra, não é pregação de qualquer coisa. Não é grito, não é esperneio, é ensino da palavra. Pregar a Bíblia é explicar a Bíblia. Precisamos resgatar, precisamos que se levante uma geração que pregue a Bíblia. Então, aqui faz o resuminho, pregação temática, pregação textual, já vimos isso. Algumas definições da pregação expositiva, o Hernandes, o Lackler, o Moller, deu uma boa lida. Isso aqui é a teoria, né? Agora, algumas explicações sobre o sermão expositivo. Quanto à quantidade de texto, 1 ou 2, 3 versículos não é expositivo porque não tem material suficiente para você pregar meia hora, 40 minutos. Então, uma pregação expositiva você usa vários versículos, usa um capítulo, usa vários capítulos, usa até o livro. Mas é possível pregar um livro inteiro da Bíblia numa pregação? Sim, por exemplo, Provérbios. São 31 capítulos, mas eu vou pregar Provérbios com 31 capítulos em 40 minutos? É possível. Só que você tem que definir o tema. Quando o texto é muito grande, você tem que definir um tema. Qual que é o tema de Provérbios? São vários temas dentro de Provérbios. Eu quero falar sobre a mulher sábia. Aí eu pego os versículos que constroem esse tema e explico os versículos aplicando na mulher sábia, no homem sensato, na sabedoria. São vários temas. São vários temas dentro do livro. Então você, quando é muito grande, você tem que definir um tema e pegar só os textos que confirmam o teu tema. Mas pode-se pregar um livro inteiro, sim. Então a quantidade de texto vai depender do seu tema. Ele desperta a igreja para o estudo da Bíblia. Uma igreja acostumada com sermões expositivos, que explica a Bíblia, ela não vai se contentar com gritaria, com emocionalismo, ela vai querer Bíblia. Uma igreja que estuda a Bíblia, ela tem sempre um caderno de anotação. Você está pregando, ela está anotando. Porque ela já está acostumada a aprender. Ela vai para a igreja aprender. Raramente alguém vai na igreja aprender. Normalmente as pessoas vão sentir e buscar a bênção. Não que esteja errado, mas a prioridade realmente seria ofertar, consagrar sua vida a Deus e aprender. A bênção é consequência disso. O sentir é consequência dessa entrega. Então o alvo não pode ser o sentir e o ser abençoado. O alvo tem que ser aprender e se consagrar a Deus. Esse é o alvo do culto. Levítico. Sempre quando alguém aparecia para cultuar a Deus, tinha algo na mão para oferecer. Não para receber, para oferecer. Oferecia para receber o perdão, mas começava com a oferta. Então nós precisamos resgatar isso nos nossos cultos. A verdade liberta, transformados pela renovação da vossa mente, para que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você só experimenta a vontade de Deus plena quando a tua mente é renovada pela palavra de Deus. O dia que a igreja descobrir isso, ela vai pensar duas vezes em convidar qualquer pregador. Ela vai querer conhecer profundamente o pregador antes de convidá-lo. As igrejas tradicionais, tipo Batista, principalmente a Batista, o pastor da igreja prega todo domingo. É melhor uma pessoa com Bíblia pregar todo domingo do que um desfile de água com açúcar. Variedade não significa qualidade. É melhor 2, 3 pregarem sempre que tenham conteúdo, que sejam estudantes da Bíblia. O estudante da Bíblia não é que fez um curso. Eu fiz um curso. Não, ele é continuamente estudante da Bíblia. Ele é aluno da escola dominical. Ele está envolvido na aprendizagem e no ensino da palavra. É melhor 2 ou 3 que tenham conteúdo e pregarem do que um desfile de pregadores sem conteúdo. Unidade expositiva. Os livros sobre homilética chamam de unidade expositiva, e James Gray chamou de unidade expositiva, o texto
que você escolheu para pregar, expor. Texto ou textos dentro do tema que você propõe. Então, unidade expositiva, um nome chique para o texto que você vai pregar. Por exemplo, Efésios 6, 10 a 18. O que eu faço? Eu quero pregar sobre as armaduras de Deus, Efésios 6, 10 a 18. O que eu faço? Primeiramente, é como construir uma casa. Você precisa do material. O engenheiro que projetou, o arquiteto, o engenheiro, ele faz uma lista de materiais. Então você primeiro adquire a lista de materiais. Você já tem o projeto e o material. E vai usando o material conforme o teu projeto. A pregação é semelhante a isso. Você tem o texto, aí você começa a estudar o texto. Leia várias vezes. Leia em outras traduções, porque tem tradução que às vezes explica melhor, traduz de uma forma mais compreensível. Então tenha várias traduções. Leia comentários exegéticos, aqueles que analisam as palavras no original. Porque no hebraico, porque no grego a palavra tal. Isso é muito bom. E vai anotando o que você descobre. 1, 2, 3, 4 folhas de dados, coleta de dados. E aí você vai construir a tua pregação. Bom, eu quero falar sobre a armadura de Deus. Baseado nos dados que eu coletei, como é que eu vou dividir em partes essas informações? Preciso usar tudo que eu achei? Não. Normalmente a gente... Por isso que é importante pregar e ensinar. Você aprende muito mais do que prega. Normalmente a gente aprende 10 para ensinar a pregar 1. A gente vai pregar 1/10 do que aprendeu. Você aprende muito e prega pouco por causa do tempo que você tem. Então você não precisa usar todo o material que você aprendeu, mas você tem que usar o material de acordo com o tema que você tem, de acordo com as divisões que você criou. Então, você descobriu que 10 a 13, Paulo alerta que estamos no meio de uma guerra gigantesca. Então, você já descobriu que 10 a 13 vivemos dentro de uma guerra espiritual, invisível, mas real. 10, 11 e 13, veja que pulou 12, exorta seus ouvintes a se comprometerem em tomar posse da armadura de Deus. Então, tome a armadura de Deus porque estamos numa guerra. 14 a 17, diferentes partes da arma de defesa e ataque. Então, uma explicação sobre as armas. E o 13, você com essa arma pode ser invencível. E o 18 fala da vida de oração. Aí, baseado nisso, eu construí uma pregação. Eu reuni todo esse material, só que você não pode jogar tudo isso na cabeça do povo, você tem que dividir em partes para que o povo compreenda. Então a primeira parte, a primeira divisão vai ser a batalha do fiel. Estamos numa batalha, aí explica. Usei o 10 a 12. No caso do pregador, diante do auditório, ele vai ler 10 a 12 e vai dizer: estamos dentro de uma batalha. Aí argumenta, que são as subdivisões. Quanto mais tempo, mais argumentos você precisa. Aí, a segunda divisão, eu leio 10, 11, pulei o 12, tá? Porque o 12 não me interessa nessa divisão. 13 a 17. Aí eu explico que existe uma armadura para que o fiel se torne invencível. Aí explica a armadura. Isso aqui vai tempo. Você não tem obrigação de 5 minutos e 40 segundos em cada divisão. Não. Umas vão mais, outras vão menos, mas proporcionalmente semelhantes. Mas evidentemente que tem divisão que vai ocupar mais tempo. Essa aqui, a 2, vai ocupar bastante tempo. Vai explicar cada armadura, né? Se você puder colocar, se tiver um data show na igreja, você coloca, enquanto você está pregando, você projeta uma armadura de um soldado romano, né? E deixa projetado lá e vai falando. Versículo 13. Leia e explique. É possível vencer. Versículo 18. Leia e explique.
A vida de oração do fiel tem que ser persistente, intercessora. Aí você vai explicar o versículo 18, que fala que orando o tempo todo, né? Que é a vida com Deus, o relacionamento com Deus, a busca ao Senhor. Ok. O segundo esboço é Êxodo 14, 1 a 14. Segunda unidade expositiva, né? Eu vou pregar sobre Êxodo 14, 1 a 14. Estudei, pesquisei e descobri que aquela passagem que o povo fugiu do Egito estava com o exército egípcio atrás e o mar na frente. E o resultado foi que, imagina o desespero, né? Humanamente falando. O exército atrás, vindo com toda a fúria, na frente o mar e o povo no meio. E o título sugerido, isso tudo eu tirei, a maioria desses sermões eu tirei de livros sobre homilética, né? Não é meu isso aqui não. Sem saída, mas sem perder a fé. Os infiéis ficaram desesperados, mas os fiéis nunca se desesperam. Isso aqui é legal para aplicar para a igreja. Sem saída estamos o tempo todo. Situações sem saída vivemos o tempo todo. Mas ou nos desesperamos ou confiamos no Senhor. Os fiéis vão confiar no Senhor. Então, primeiro, leio do 1 ao 4 e explico. Sem saída é um momento que às vezes o Deus nos leva, nos permite. Porque Ele quer fortalecer nossa fé, Ele quer mostrar o seu poder, Ele quer mostrar o quão grande Ele é. Israel precisava disso, assim como nós precisamos disso. 4b a 9, sem saída, é o momento em que Deus nos prova. Faltou um que aqui, ó. É o momento em que Deus nos prova. Então, o que é provar? A moeda, tudo que recebemos por Deus é graça, mas tem uma moeda em troca, que é a fé. Fé é confiança, fé é fidelidade. O que vem de Deus é pela graça, mas tem que ser recebido por meio da fé. E tem que haver fé. Salvação é pela graça por meio da fé. Se fosse só graça, o mundo todo estava salvo. Mesmo sem saber o que é a salvação. Mas eu ofereço, vocês têm que assumir um compromisso comigo. Então essa fidelidade é o nosso retorno a Deus. É a nossa parte. É o mínimo, né? Sermos fiéis, assumir um compromisso de fidelidade ao Senhor. E Deus prova a nossa fé. A fé, ela precisa ser provada para ver a qualidade. Às vezes assisto filme assim que o camarada pega um pedaço de uma pepita de ouro e morde. Isso aqui é verdadeiro. Não, isso aqui não é verdadeiro. Eu não sei o que ele vê na pepita, o que ele analisa naquela mordida, mas ele prova se a pepita de ouro é verdadeira. Mordendo. Acho que é mordendo, né? 3, 10 a 12. 10 a 12 eu leio. Sem saída é o momento em que às vezes falhamos com o Senhor. A primeira reação nossa diante de uma situação difícil é humana. E a reação humana é carnal. É o desespero. A segunda reação é espiritual. E vai depender do nosso relacionamento com Deus. Tá, aquela fúria ou aquele desespero é normal, mas não pode permanecer. A segunda reação tem que vir logo em seguida, que é a confiança no Senhor. Então você levar um susto, você se desesperar por segundos, normal. Permanecer desesperado, sua fé foi reprovada. Então a gente dá aquele susto, não, vou confiar no Senhor, o Senhor é comigo, vai agir. E age mesmo. Já me desesperei muito em vão. O Senhor agiu e cuidou de mim. Então hoje eu tenho mais maturidade, não plena, não 100%, a ponto de ficar completamente tranquilo, confesso. Não alcancei a estatura de varão perfeito, mas estou bem melhor do que ontem. Mas a gente vai aprendendo com as experiências com Deus que Ele age. E toda inquietação, toda insônia, toda aflição dá em nada, porque Deus cuida de nós, dos que têm um compromisso com Ele.
E 13 e 14, sem saída é o momento em que Deus nos ajuda. É a abertura do mar. E aí calou a boca dos infiéis e conduziu os fiéis a glorificar o nome do Senhor. Isso aqui é fantástico para o dia a dia do crente, porque hoje vivemos essa época de pandemia e muitos estão sem saída em muitos aspectos, aspecto de saúde, aspecto financeiro. Como diz um amigo, um pastor amigo, disse, um empresário, né? Eu estou preocupado, mas não desesperado. Eu estou preocupado, mas não desesperado, porque eu sei que Deus vai dar um jeito. Achei legal isso. Preocupado sim, desesperado não. Preocupado porque tem que se preocupar. Tem que fazer as contas, tem que economizar, tem que apertar o cinto, tem que cortar isso, aquilo. Tem que se preocupar. Mas desespero, arrancar os cabelos quem tem, não. A outra unidade dispositiva, Lucas 19, 1 a 10, que é a história do encontro do Senhor Jesus com Zaqueu. Essa aqui é a unidade dispositiva. E eu vou mostrar que o Zaqueu foi alcançado pelo amor. Então, primeiro eu leio 1 a 4, o Senhor Jesus buscando a Zaqueu. O Senhor Jesus foi a Jericó. Eu não sei o que ele foi fazer lá, mas o texto diz que ele foi encontrar Jericó. Ele foi e encontrou Zaqueu. A impressão que dá é que ele foi lá só para isso. Ou pelo menos o que foi registrado foi esse encontro marcante, poderoso. O seu modo e o seu efeito. 5 a 7. Se tornou amigo de Zaqueu. Convém na sua casa. Está provado que as pessoas que se convertem, a forma que mais surte resultado na conversão de uma pessoa é a amizade. Tem pessoas que se convertem assistindo um programa televisivo, recebendo um folheto, visitando uma igreja, mas está provado que a maior parte do povo que se converteu foi através de amizades. E o Senhor Jesus sabia disso. Eu quero ser seu amigo. Veja, eu não quero evangelizar você e te conduzir para o céu, eu quero ser seu amigo. E através dessa amizade entrou o evangelho, e através do evangelho converteu Zaqueu. Então, tudo começa com a amizade. Aquele que quer fazer discípulos, ele tem que fazer amigos. Provérbios 11:30, aquele que ganha amigos é sábio. Porque através da amizade você influencia com a ética cristã. Através da amizade você influencia com o evangelho. Aí você vai ler o 8 ao 10, a salvação de Zaqueu, ou seja, após a decisão, né? Vamos rever aqui, ó. Após buscar a Zaqueu, decidiu ser amigo de Zaqueu, é uma estratégia, a salvação de Zaqueu, ok? Então, na terceira divisão principal, aí você vai explicar, né? Como ele foi alcançado, se arrependeu. Uns dizem que ele não roubou, se tivesse roubado, se por acaso eu defraudei alguém. Mas era difícil um publicano honesto, né? Quando há muito dinheiro fácil em jogo, né? É difícil a pessoa se manter íntegra. É um grande desafio, em todas as áreas. Recomendações para a preparação de esboços. Então vamos ver algumas recomendações importantes. Primeiro, devemos estudar cuidadosamente a passagem bíblica escolhida a fim de compreendermos seu significado e obtermos o assunto do texto. Disse, repito, pastor Hernandes Dias Lopes, disse assim: eu prego há 35 anos, mas eu ainda preciso de 10 horas para preparar meu sermão. Nesse iceberg, 10% é visível, imerso, e 90% é invisível, imerso, debaixo d'água. Então isso aqui representa o preparo do sermão, o estudo do texto. Isso aqui é o que você vai apresentar. Então você tem que saber isso tudo para apresentar isso aqui. Isso vai te trazer mais segurança. Se você só sabe isso aqui, vai pregar isso aí, você vai ficar inseguro. Eu já passei por isso. Só saber o que eu vou pregar, isso traz muita insegurança. Agora, se você tem uma visão mais ampla, mais abrangente do assunto,
você vai ficar mais à vontade. Lembrando que você não vai ler um texto, o improviso, nem tudo sai como deveria ser, e a gente tem que ter domínio do assunto. Alguém disse assim, há textos na Bíblia que o poço é fundo e a nossa corda é curta. Então a ideia é continuamente aumentar a sua corda, né? A nossa corda tem que estar continuamente aumentando o tamanho. Palavras ou frases importantes do texto podem indicar ou formar as visões principais. Então, quando alguma palavra se repete, ela já está indicando que o autor está dando ênfase naquilo. Claro, você vai dar uma lida aí, o texto, louvor da glória se repete no 6, 12 e 14, segundo eu pesquisei, segundo um livro de homilética, estaria falando então da obra redentora do Pai, obra redentora do Filho, obra redentora do Espírito Santo. É o Deus Trino agindo na salvação. Terceiro, a ordem do esboço pode ser diferente da ordem da unidade dispositiva. Por exemplo, Êxodo 12, 1 a 13, mostrar aspectos do Cordeiro Pascal que apontam para o Messias Jesus, o Cordeiro de Deus, para nos livrar do pecado. Aí eu vou ler 12, 1 a 3, pulo para o 5, para falar do Cordeiro Perfeito. 6, foi o Cordeiro Morto. 7, 12 a 13, veja que eu dei uns pulos aqui, porque o que importa é o assunto, né? Foi o Cordeiro Redentor, eu só pego o versículo que abrange o assunto da minha divisão. Você não está preso ao texto, você tem que respeitar o texto, mas você usa o texto de acordo com o seu tema, o seu objetivo. 8 a 11 estaria aqui no meio, mas eu deixei na divisão 5, que é o Cordeiro Sustentador. Ok? Quarta orientação, as divisões principais podem ser extraídas das verdades importantes sugerida pela passagem. Gênesis 6 a 7 é o dilúvio. Como é que eu vou pregar dois capítulos da Bíblia em 40 minutos? Primeiro você tem que ter um tema. O Deus com quem devemos lidar. Explicar verdades acerca de Deus em relação a seus tratos com a humanidade. Então tem que ter um tema. Aí eu peguei 6, 1 a 7, 11 a 13. Veja que eu não peguei todos do capítulo 6. 6, 1 a 7, 11 a 13. Então veja só. 6, 1 a 7, 11 a 13. Os versículos que me interessam para a minha divisão. Ele é o governante moral do universo. Não tem que ler tudo, que é muita coisa. Você só vai pegar o que dentro do teu objetivo. 6, 3, 8 a 22. Ele é o Deus da graça. E aí você vai explicar onde que está a graça aqui. E aplicar na nossa vida sempre. 7, 1 a 24. Ele é o Deus da fidelidade. Esse aqui foi contínuo. Esse aqui já deu uns pulos. Já deu uns pulos. 6, 3 vai ser lido 2 vezes. 11 a 13 está aqui também. Então você pode usar o mesmo versículo para 2 objetivos. O 8 a 20, o 6, 3 está dentro do governante moral do universo, mas também faz parte do argumento, ele é o Deus da graça. 8 a 22, uma parte também está aqui. Então isso pode acontecer, você usar o mesmo versículo 2 vezes, porque o versículo tem conteúdo para as tuas divisões. Então você não se prenda, tem que ler versículo por versículo. Não dá tempo. 40 minutos, 30 minutos. Uma hora fica cansativo. 30 minutos, 40 minutos de pregação está ótimo. Obadias 1:21. É todo Obadias, né? Vamos fazer uma pregação sobre Obadias, que é todo Obadias, não tem capítulo. Apresentar Deus como ao mesmo tempo cheio de graça e de justiça. Então, 1 ao 16 eu leio, é bom ler. O objetivo é mostrar à igreja a importância da palavra. É bom ler se puder. A Almeida, se você não lê Almeida, o pessoal parece que não entende, né? Então lê Almeida. Mas na hora de pregar, você pode usar outras traduções, né? Para enriquecer, explicar melhor. Na hora de explicar, você pode usar outras traduções aí de VI, por exemplo, linguagem de hoje. O objetivo é ficar claro. Mas a leitura em classe, a leitura diante do povo, tem que ser Almeida. A maioria tem Almeida, e tem gente que acha que se não lê Almeida, não leu a Bíblia. Leia Almeida, mas use outras traduções para argumentar.
Então ele é o Deus da justiça, eu leio e explico. Ele é o Deus de justiça e argumento. 17 a 21, ele é o Deus de graça, argumento. Aí eu preguei Obadias, mas tem que ter um objetivo. O meu objetivo é apresentar a Deus como, ao mesmo tempo, cheio de graça e de justiça. Amor e justiça, atributos do mesmo Deus. Então tem que ter objetivo. Então você se perde. 5. 2 ou 3 passagens mais ou menos extensas, extraídas de várias partes da Bíblia, podem ser ajuntadas para formar a base do esboço expositivo. Eu quero falar sobre o sacrifício pacífico, explicar as leis referentes à reconciliação do pecador com Deus. Aí eu usei 3 de 1 a 17 de Levítico, 7 do 11 ao 15, 28 a 32. Ou seja, eu peguei um pedaço do capítulo 3, um pedaço do capítulo 7, para explicar as leis referentes à reconciliação do pecador com Deus. Você não tem obrigação de pegar todo o livro de Levítico, só o que te interessa para o teu objetivo. E continua sendo expositivo, porque você vai explicar. O que você selecionou, você vai explicar. Expositivo, explicar a tua unidade expositiva, o que você selecionou. Essa é a regra. Então, 3, 1 a 17, como se obter a reconciliação. 7, 11 a 15, 28 a 32, um método pelo qual se desfruta da reconciliação. 6. Abordagem múltipla de uma passagem, podemos extrair vários sermões diferentes. Por exemplo, Mateus 14, 21 fala da alimentação de 5.000 pessoas, né? 5.000 homens, né? Mais mulheres e crianças. Eu posso pregar essa passagem mostrando os atributos do Messias Jesus, apresentar o Messias Jesus como incomparável nos seus feitos. Aí eu pego o versículo 14, a compaixão dele. 15 a 18, a ternura dele. 19 a 21, o poder dele. Esse mesmo texto, esse mesmo Mateus 14, 21, que é a multiplicação de pães, eu vou com outro tema agora. O supridor de nossas necessidades. 14 a 16, Cristo Jesus se interessa por nossas necessidades. Veja, mudou o tema, o objetivo, muda a argumentação e os versículos que eu vou enfatizar. 17 a 19, Cristo Jesus, ao suprir nossas necessidades, não se restringe pelas circunstâncias. E 20 a 21, Cristo Jesus nos surpreende ao suprir nossas necessidades. Agora, ele supre as nossas necessidades. Antes, os seus atributos. Agora, ele supre as nossas necessidades. O mesmo texto, resolvendo os nossos problemas. 14 a 15, às vezes nos confrontam problemas, passamos por problemas. Faltou comida. 16 a 22, Cristo é abundantemente capaz de resolver nossos problemas. O terceiro esboço da mesma passagem. Quarto esboço, outro objetivo, outro tema, relacionando a fé com a necessidade humana. O desafio da fé, 14 a 16, deem vocês o que comer, né? Confrontou os discípulos com a missão de alimentar, calcula-se 10.000 pessoas. 17 a 19, a obra da fé. E 20 a 21, a recompensa da fé. Então, relacionando a fé com a necessidade humana. Então, isso pode acontecer. Você tem que definir um tema e a mesma passagem você pode pregar N vezes, conforme Deus vai colocando no teu coração. Claro, pregar com temas diferentes, né? Pregar a mesma coisa 2 vezes na mesma congregação é complicado. Fica chato. 7. Examine o contexto histórico e cultural da passagem sempre que possível. Sempre que possível, na verdade, examine o contexto histórico e cultural da passagem sempre. Eu vou até mudar aqui, viu? Isso aqui já está alterando a apostila. Sempre. Como assim sempre que possível? Agora que eu vi o detalhe. Tem que examinar sempre. Eu não posso usar um texto fora do seu contexto. Eu estou proibido de usar um texto fora do seu contexto. Cada texto que eu uso, eu tenho que estudá-lo. Se eu citar 20 textos, eu tenho que estudá-los. Senão eu incorro na síndrome do papagaio, né? Teologia da repetição. Ouvir e prego é o que mais tem. E só estudando que a gente vai identificando em que estamos sendo papagaios. Os detalhes do texto devem ser tratados correta, mas não exaustivamente. O objetivo é que as verdades do texto sejam aplicadas ao ouvinte no contexto em que vive. Quando a gente dá uma aula, a gente
a gente capricha nos detalhes, mas quando você vai pregar, o pessoal não quer saber a cor do cavalo branco do Apocalipse. O pessoal quer saber como lidar com seus conflitos, seus problemas, como alcançar a vitória, como fortalecer sua fé, como ser cheio do Espírito. Então a gente tem que levar um alimento que fortaleça o povo de Deus, que o prepare para lidar com os problemas do dia a dia. Tem que aplicar. Numa sala de aula você dá detalhes, mostra o mapa aqui, a distância de Jericó para Jerusalém, mas não é isso que as pessoas querem, precisam, né? Querem não, precisam. Então numa pregação você tem que ser mais prático, né? Dê as informações necessárias e aplique. Mais detalhes, tem que ser um culto de ensino, tem que ser uma EBD, né? Uma escola dominical. Variedade de temas, aí você dá uma boa lida. Normalmente uma passagem tem uma mensagem óbvia, então você pode, com a graça de Deus e pesquisa, achar outros objetivos do mesmo texto. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Normalmente se fala do poder do Senhor, mas um tema interessante é o melhor amigo. A melhor coisa é ter o Senhor Jesus como amigo. Na hora da morte, receber a recompensa dessa amizade. Aí você estuda o esboço direitinho. O mais novo, a palavra é o filho pródigo. Todas as pregações falam do mais novo que foi para longe. Mas uma mensagem procurando mostrar a hipocrisia do mais velho. Como o mais velho conseguiu viver na casa do pai e não ter comunhão com o pai? Isso é evidenciado por 3 aspectos. É um tema diferente, analisar o que ficou em casa, que representa os religiosos hipócritas. No Salmo 23 você pode enfatizar a alegria de pertencer ao Senhor. Quem é o nosso pastor, o que ele providencia, o futuro. Então a alegria de tê-lo como pastor, a alegria do que ele nos providencia, a alegria de termos uma promessa de futuro, eternidade. Efésios 4, 3, 1. Aí tem mais um esboço que você vai ler. Por exemplo, se você for pregar uma porção mais extensa, eu já abordei sobre isso, mas vamos pregar toda a carta, a primeira carta de Tessalonicenses. Primeira coisa, tem que ter um objetivo. Características de uma igreja saudável. Quando é muito grande, tem que ter um tema, tem que ter um objetivo. Você não pode usar todos os versículos. Aí eu só uso primeiro a 2,16. Aí eu falo, uma igreja saudável possui fé. Uma igreja saudável possui amor. Então eu leio, ou pelo menos eu leio, aqui já tem bastante versículos, aí você vai ter que selecionar melhor. Na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, o texto é esse aqui, mas você só vai ler esse aqui, para explicar isso, e vai ler esse para explicar isso. Nunca lê tudo isso aqui, Quando você chegar no 16, o povo já dormiu e foi embora. A segunda parte refere a esse, mas você só vai ler esse para explicar a letra A. E esses aqui, para explicar a letra B. Veja, refere-se a tudo isso, porque eu estou falando toda a carta. Mas eu só vou ler o que interessa para a minha argumentação. E não lê muito. Não lê muito que cansa. A terceira parte refere-se de 4.3 até o final. Mas eu vou ler só esses, aí leia mesmo, leia porque não são muitos não, para argumentar aqui. E esses, para argumentar esse aqui. É claro que isso aqui é uma sugestão, você pode até mais subdivisões, né? Aí é o resultado do teu estudo, né? Ok, tem mais algumas referências aqui. Uso de um livro todo, carta. Olha, alguns exemplos. Dá uma boa lida. O livro de Jonas eu posso extrair uma mensagem baseada no capítulo, um tema no capítulo 1 a 4, outro tema de 1 a 16, outro tema. Então, no mesmo Jonas eu posso tirar vários temas. Em Gênesis e Hebreus eu posso também tirar vários personagens, explicar, né, a vida deles. Explicar versículo por versículo, que é expositivo, não é temático. Mas são vários personagens que eu tenho à disposição. E assim por diante. Uso de passagens isoladas. Veja que não é temático. Você tem que explicar versículo por versículo, mas
pegando só o que interessa para não ficar muita leitura. Ok, você dá uma boa lida, usa de uma porção de um livro, também dá uma boa lida. Tem vários exemplos, né? Voltando aqui, fundamentos de um sermão expositivo, tempo para oração, com certeza, vida com Deus. A escolha de um texto, se você vai expor a unidade expositiva, tem que ser bem procurada aí. Lembre-se, só pregue na sua área de conhecimento. É isso aí, pessoal. Fechamos aqui o capítulo 4. Faça uma boa leitura, estude, prepare o sermão dentro do possível, né, e mande para mim. Estamos com dificuldade aí de se encontrar, mas você pode mandar por WhatsApp ou espera o 5º encontro agora em julho, se Deus permitir, teremos aula. Se não permitir, apenas recolherei as avaliações e as autoavaliações e os esboços quem teve coragem de fazer, tá? Lembrando que a nota é só pela autoavaliação, o esboço não há avaliação. Só vamos fazer algumas observações baseadas na teoria que a gente está aprendendo, ok? Então que Deus te abençoe grandemente pelo seu tempo e esforço dedicado ao reino de Deus.